Convidamos agora o professor Márcio de Souza, que vai nos apresentar um roteiro cultural afro aqui em Florianópolis. O professor Márcio, que já foi vereador, inclusive, aqui na capital. Quantas vezes vereador, professor? 20 anos. 20 anos vereador. E na primeira vez que ele foi candidato a vereador, né, professor, tinha 5 ou 6 segundos de televisão. 13 segundos de televisão, né? E se elegeu. E sabem como é que era a campanha de televisão do Márcio? Pode repetir? Então já está com a palavra o professor Márcio, ele vai dizer, vai refazer a campanha de TV dele. Então, mais uma vez, bom dia àqueles que estão chegando agora do Oeste, né? E prazerosamente tê-los aqui conosco vai ser também um acréscimo qualitativo e de alegria para todos nós aqui nesse ambiente. Só para cumprir essa primeira etapa aqui da agenda que o Silvio me impôs, né? Trazendo a memória do que foi a nossa presença desde 1992 a 2012 como vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores aqui na capital. Então, como nós tínhamos 13 segundos para fazer a apresentação, eu fui convencido pela nossa assessora de comunicação, que voluntariamente foi para a nossa campanha, que era também assessora de comunicação aqui do Sinte, a Rose Laurindo, querida Rose Laurindo, ela me chamou numa salinha e disse-me assim: Márcio, você sabe quantas marcas de sabonetes existem? Aí eu falei para ela: 5. Lembrei de 5 marcas e citei-as. Aí ela disse: não, existem 25. E a campanha, analogamente, a campanha eleitoral é vender sabonete. Porque vão aparecer 400 candidatos, todos falarão bem de si, maravilhosos todos, e a população precisa marcar 21 para entrar na Câmara de Vereadores. E só nós temos que fazer uma prática para gravar o teu nome dentre os 400 e poucos candidatos, que será a seguinte: senta aí. Aí ela disse assim: então você vai chegar na Câmara e vai repetir assim: meu nome é Márcio de Souza. Márcio de Souza, Márcio de Souza. Aí ela perguntou: topas fazer isso? Você topo. E vamos lá. Aí chegamos no estúdio, tem umas 400 candidatos lá de todos os partidos para esperar para alugar o estúdio para fazer essas gravações. E quando chegou na minha vez, eu fiz o texto e o produtor perguntou: é só isso? É só? Está pronto? Aí, mas como? Não, é isso aí. Está colocado. Chegou no dia, então, 13 de agosto de 1992, 18 de agosto de 1992, a nossa propaganda foi para o ar. Tá. O comitê de apoio rachou. Aí perguntaram: onde é que está aquele discurso radical de esquerda, do movimento negro? Aí eu pergunto: mas, peraí, 13 segundos para fazer tudo isso? Contar a minha vida em 13 segundos? Claro que a Rose tem acerto. Quando nós fomos para o ar, no outro dia tinha um comentarista famoso aqui da nossa TV, um sujeito estatura mínima, nervoso, raivoso, usa um óculos fundo e não gosta de professor. Nem do Ayrton Senna, nem jogador de futebol. Ele tem ódio desses 3. E eu era secretário-geral do Sinte, tinha tido uma briga com ele aqui no Sinte, porque eu escrevi uma carta para ele, porque ele atacou os professores de um ato que nós fizemos na frente da catedral, e disse lá naquele canal que ele ocupava, né, da Poderosa aqui na cidade, disse assim: porque os professores, aqueles vagabundos que deveriam estar na escola ensinando as crianças, estão lá na frente, sentados na frente da catedral, vagabundeando. Aí eu cheguei no Sinte, escrevi, naquela época não tinha computador, era uma Olivetti que nós tínhamos lá, escrevi uma cartinha para ele, e depois no final da cartinha, disse assim: a diferença entre o senhor e o Pedro de Lara é que o Pedro de Lara sabe que é palhaço. E ele gravou aquilo, né? Magoou, né? Aí chegou no dia 19 de agosto de 1992, né?
A minha propaganda foi para o ano dia 18 e ele foi para o jornal ao meio-dia, no outro dia, e disse assim: pois é, as eleições começaram. E aí? Tem candidato que repete o nome. Me elegeu. Sujeito. Ao longo da campanha, né, eu tinha que participar a gente tem um mini comício que saía pela noite nos morros. Aí o pessoal anunciava: quem está presente é o Márcio de Souza. Aí a turma batia palma, eu dava autógrafo, as crianças vinham, beijavam, porque aquele negócio pegou as crianças, o Márcio de Souza. E eu vivo até hoje com esse negócio do Márcio de Souza. Meu nome é Márcio José Pereira de Souza, mas enfim, esse já foi embora. Agora é o Márcio de Souza, porque a fantasia, né, e aquele episódio foi um episódio bastante significativo do ponto de vista da nossa capacidade criativa e também da nossa ousadia de ir porque eu estava no limite ali de parecer um negócio folclórico, parecer um negócio ridículo, mas o que nós tínhamos como contraponto a esse negócio? Por que eu apostei nisso? Porque nós tínhamos a militância firme e determinada que saía todos os dias a fazer campanha. Então, a campanha, a militância, ela dava conta da substância da candidatura, dava conteúdo à campanha, né? Então, não ficou uma coisa, porque esse sujeito, Márcio de Souza, ele tem um conteúdo político, tem um grupamento político significativo na cidade. Mas agora vamos aqui ao nosso roteiro, né? Um passeio imaginário aqui pela cidade, que trata exatamente com a chegada da chuva. Nos recolhemos aqui porque a minha ideia, quando me sugeriram o roteiro, solicitaram o roteiro, é que nós pudéssemos fazer uma incursão nos ambientes, entrar nos prédios, participar um pouco mais, vivenciar, experimentar e ter a sensação, quem sabe, de estar nesse tempo há 130 anos atrás, em alguns desses espaços que aqui ainda resistem na cidade. Quem vai me auxiliar aqui? O Marcinho? Pode expor a primeira aí, Marcinho. Então, nós vamos pegar 4 ambientes aqui, né? Que todos conhecem. O Museu Cruz de Souza, que fica aqui à praça. Tá? Nós vamos falar sobre o mercado público. Vamos falar sobre o Colégio Antonieta de Barros, que fica aqui nos fundos do nosso prédio. E a Escadaria do Rosário, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Isso, a vista superior aqui do prédio Antonieta de Barros. Todos aqui conhecem Antonieta de Barros? Todos? Então, por isso cabe a pergunta. Então, Antonieta de Barros foi uma professora que se formou no antigo normal, lá no início do século XX. Ela nasceu dia 7 de julho de 1901. Ela filha de uma lavadeira, ex-escrava, e que teve uma vida muito determinada no sentido da aproximação com as letras, e convivia aqui nesse centro urbano de Florianópolis, vamos nos colocar aqui em 1910, 1920, e que essa menina consegue se graduar no magistério como normalista, o que era permitido às mulheres à época, enquanto desenvolvimento acadêmico e de formação profissional. Ela se torna, então, uma professora normalista. E, dadas as suas características e capacidades, uma das primeiras coisas que ela fez de sacação social foi, logo formada, ela abriu uma escola na casa dela. Né? Abriu uma escola para ensinar empregadas domésticas e ensinar soldados, aqueles chamados soldados rasos, que não têm graduação alguma, não tem patente, né? E a escola, ela abria no ensino noturno para fazer esse movimento de caráter social. Tá? Então, mulher negra atuando no magistério, naquela época, possivelmente era uma raridade na cidade, considerar. E, pela sua desenvoltura, diz os registros que a Antonieta falava uns 6 idiomas. Tá? Mais adiante, ela foi a primeira mulher a ter automóvel, dirigir automóvel na cidade. Tá? Ela fazia parte dos clubes literários, ela e sua irmã, Leonor de Barros. Tá? E, em 1934, ela vem a ser candidata pelo Partido Liberal e concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa. Tá?
ela então se elege com 35 mil votos, 35 mil votos, e se embrenha na tarefa dela é a defesa da educação pública. Com uma visão extremamente avançada, ela propõe no seu mandato uma questão que hoje nós estamos debatendo, quase perdendo e lutando ainda dentro do SINT, antigamente na LIS, que a gente lutava por isso, que é a ideia do concurso público. Então, no seu primeiro mandato, ela propõe concurso público para o serviço público. Algo fantástico, né? E fazia o enfrentamento direto com o governo à época, que era do Irineu Bornhausen, né? Porque o Irineu Bornhausen não fazia investimentos na educação. E essa, então, da tribuna, era o enfrentamento diuturno da Antonieta com relação à questão governamental de não fazer investimentos na educação. É também a Antonieta que cria o Dia do Professor no estado de Santa Catarina. Lei. Né? E que muitos de nós aqui, nas suas unidades escolares, não entendem o significado desta lei e permite, inclusive, que essa lei seja burlada, porque ela não foi revogada. Né? Nós somos a categoria que ela tem um sentido extremamente emblemático de possibilitar uma reflexão, atividades, reconhecimento social e várias conversas que em torno dessa data emblemática que é o Dia do Professor. Eu lembro aqui quando, na década de 80, nas comemorações do Dia do Professor, nós reunimos 3 mil pessoas aqui no ginásio do Instituto, de todo o estado, para o debate a respeito da organização sindical, a respeito das questões das políticas pedagógicas e por aí afora. Então, esse 15 de outubro cumpria essa tarefa organizativa, valorizativa da atividade do magistério. Tá? Então, a Antonieta, ela morre em 1952. Tá? Segundo alguns autores, pesquisadores da vida de Antonieta, ela, ao término dos seus mandatos, ela cumpriu os mandatos. Ela foi diretora de escola do Instituto Estadual de Educação. Né? Ela atuou no Colégio Coração de Jesus, antigamente aqui, que era um colégio da elite local, que ingressavam exclusivamente destinado ao ensino feminino. Né? As meninas eram colocadas ali. E ela foi professora, diretora do Instituto Estadual de Educação, e tinha um conhecimento significativo e formou gerações de profissionais de educação. Né? Aqui nesta rua, Rua Tiradentes, havia uma escola chamada Alferes Tiradentes, que a professora era a senhora Olga Brasil da Luz, que foi aluna da Antonieta de Barros, a aluna mais dileta da Antonieta de Barros. E, a partir dessa experiência e vivência com a Antonieta, a dona Olga Brasil se converteu também à política, ao magistério e à política, e foi a primeira vereadora da cidade de Florianópolis, dona Olga Brasil, em 1959. Mais tarde, nós também descobrimos que a avó da Olga Brasil era uma mulher negra, escrava, e que a casa onde a dona Olga Brasil construiu também uma escola, aos moldes da Antonieta, essa casa foi da herança da avó, que teve do seu dono a destinação daquela propriedade. Então, vejam o encadeamento histórico que move os processos aí colocados. Então, esse colégio ali, ele recebeu o nome da professora Antonieta de Barros. Fica na região central, extremamente valorizado, e que, infelizmente, na política de desativação das escolas, parece-me que foi o Fecha Escola, que era senador, Paulo Bauer, Paulo Bauer, que eu apelidei de Fecha Escola, porque ele gosta de fechar a escola, gostava, né? Enquanto pôde, ele fechou muitas. É um caboclo, ele recebe a entidade e fecha a escola. Não sei. É um impulso que o sujeito tem, não pode ver a escola aberta, criança gritando, alegre, vai lá e acaba com esse negócio. Então, ela ficou fechada. Ela teve uma única reforma, que foi em 2001, quando, do centenário da Antonieta de Barros, nós promovemos uma ação que conseguiu fazer a recuperação dessa escola. Essa escola atendia praticamente todos os morros aqui da cidade. Então, as classes populares frequentavam essa escola, formou gerações de pessoas que tiveram a contribuição da escola em dar saltos significativos. Por último, quando em 1985 eu escrevi um enredo de escola de samba em homenagem à professora Antonieta de Barros, eu fui buscar uma fotografia da Antonieta, que estava lá na parede da escola,
E, para minha surpresa, eles tinham arrancado a fotografia da professora Antonieta de Barros, colocado no porão, e as traças estavam comendo a foto da professora. Houve contra ela um processo de enterramento da sua memória. Porque, ao falar de Antonieta, você fala de uma modalidade de rebeldia, né, no início do século passado. Fala de uma positivação de imagem, né, que serve a todos os tempos, né? Então, propositalmente, a elite enterrou a memória de Antonieta de Barros, que nós estamos há um bom tempo no processo de desconstruir esse processo de isolamento da memória de Antonieta, né? Então, quando eu fiz o enredo em 1985, eu já tive uma elevação de atenção para o nome da Antonieta. Onde é que andava a Dona Antonieta? O que aconteceu com a memória da Antonieta? Quem é a Dona Antonieta? Nesse tempo, ela tinha o nome de uma rua exclusivamente ali no Estreito, né, na parte continental. Depois, em 2001, quando fizemos a homenagem da medalha Antonieta de Barros, que entregue todo ano na Assembleia Legislativa, né, as práticas de democratização, de igualdade racial e de professores, ela está lá colocada. Nós, no salto também, no ato de esperteza, com agilidade, com a época que a Ideli estava como deputada, nós colocamos o nome do túnel como Túnel Antonieta de Barros. Então foi uma sucessão de atos, colocamos a fotografia da Antonieta dentro da Assembleia Legislativa, que não existia, colocamos o nome do auditório, o busto da Antonieta, que estavam todos lá dentro da Assembleia Legislativa. Então é um processo contínuo de recuperação da professora Antonieta de Barros e do método pedagógico Antonieta de Barros. Então, esse prédio aqui, que está completamente pichado, está, né, completamente abandonado, foi transformado em almoxarifado ou garagem da Secretaria de Educação, e que desativou um grande equipamento que serve à população, que serve às classes populares no centro da cidade. Nós estamos organizando para o próximo ano uma grande ação pública e social, estou anunciando aqui, do movimento negro, das pessoas que militam nesse entorno, dos educadores, de fazer uma limpeza, né, da sociedade, de limpar, de desmontar todo aquele processo que causa vergonha num prédio que leva o nome de uma pessoa histórica, como a professora Antonieta de Barros. E faleceu em 1952. E suspeita-se que, como ela, na última parte da vida dela, ela foi demitida, né, do Instituto Estadual de Educação, e ela entrou num processo, possivelmente um processo de depressão, por ser diabética, e isso teria contribuído com o seu falecimento. Essa é a professora Antonieta de Barros. O edifício, que até a década de 80 servia como palácio do governo do Estado. Quer falar? 51 anos de idade. Vamos para Briano. É bem jovem, bem jovem. Tem dela, só para passar, porque como ela sofria um ataque feroz, né, da imprensa, da elite, essa coisa toda, então acusavam-na de ser carrancuda e não expressar sorriso. Como é que andar sorrindo uma vida dessa de 1930, sob pressão permanente? Né? E ela frequentava muito balneário ali de Biguaçu, né, de São Miguel. Ali tem uma região, e Biguaçu, no passado, foi um centro cultural muito interessante na região. E o veraneio da Antonieta era lá, né? Então, tem uma foto muito bonita dela, com um grupo de pessoas sorrindo. Aí ela escreve no verso dessa foto: esta foto é para aqueles que dizem que eu não sorrio. Né? Ela, um sorriso muito aberto, muito espontâneo, ela acompanhada desse grupo. Então, riqueza vasta, mergulhar na vida da Antonieta de Barros, né? Então, como estava dizendo aqui, o palácio chamado hoje de Cruz de Souza, que abrigava o antigo palácio governamental aqui no centro da cidade, e todos aqui conhecem a obra de Cruz de Souza, né? Todos conhecem? Então, Cruz de Souza eu digo que mesmo do seu falecimento, já se estabeleceu em 1898, ele viveu 37 anos, tá? Ele se converteu no maior poeta simbolista do Brasil,
Tá? O simbolismo é um movimento que aconteceu em França no final do século XIX. Tá? Ele aconteceu nas artes plásticas, na poesia, na música e por aí fora. No Brasil, a pessoa que mais, naquele período, que mais incorporou as mudanças propostas de superação diante de uma escola literária chamada realismo, diante de outra história literária chamada naturalismo, foi a presença do simbolismo nesse processo, que tem algumas características no simbolismo enquanto movimento cultural. Né? Os professores de literatura que me auxiliam aqui. Né? Porque todo ano o Cruz de Souza é chamado no vestibular e o simbolismo dá no vestibular. Né? Então, isso que eu falo é da minha querida professora Clamir, que era minha professora de literatura no ensino médio, que tanto falava de Cruz de Souza, que nos motivou profundamente. Né? Então, o tratamento individualista é um tratamento da prosa, do poema simbolista. Né? O poema simbolista também tem uma estética musicalizada, né? Aí colocado nos seus poemas, eles promovem na repetição, eles conseguem criar uma sensação, uma experimentação de um som estabelecido. Quem gosta do Alceu Valença aqui? Tá? O Alceu Valença tem uma música lá na década de 80, que ele tem a frase, ela vai fazer a sensação de movimento de trem. Vou danado pra catente, vou danado pra catente, vou danado pra catente, vou danado pra catente. Assim também o simbolismo, nas suas construções, né, fonéticas, ele vai oferecer àquele apreciador a sensação de um movimento em curso. Ele tem um poema muito bonito sobre o vento, né, e que ela elucida muito essa condição de experimentar sensações dessa condição. Então, essas características do simbolismo, né, e ele também é mais subjetivo na sua expressão. Ele não tem aquela objetividade do realismo. Né? Então, ele se opõe ao realismo, se opõe ao naturalismo com muita ênfase. E o Cruz de Souza, ele, nascido em 1861, o pai e mãe eram escravos, foram escravizados. E eram propriedade do Marechal Guilherme de Souza, um homem que foi à Guerra do Paraguai. Segundo os registros, a convivência da criança com a família do Marechal Guilherme era bastante tranquila do ponto de vista para o Cruz de Souza, porque como eles não podiam ter filhos, eles passaram a adotar uma relação de paternidade e maternidade com o Cruz de Souza, e percebendo a capacidade de aprendizagem do menino, a esposa do Guilherme de Souza fez o investimento, ajudou no processo educativo do menino, oferecendo possibilidades que ele não teria em outras condições, mas sempre amado pelo pai e pela mãe, originais. Ele nunca foi tomado do seio da sua família. E amou o pai e a mãe até o final de seus dias. Um Cruz. E conta que seu primeiro poema foi aos 8 anos de idade, quando ele vai até o Porto recepcionar o Marechal Guilherme de Souza. E no Porto, ele proclama então o seu primeiro poema, que deixa todos encantados da qualidade daquele menino de 8 anos de idade a declamar um poema construído por ele próprio. E ali eles perceberam que estavam diante de uma criatura excepcional e avançaram nessa relação dele. Ele, sim, no seu crescimento, adolescência, ele participou de todos os grupos culturais da cidade, sempre muito alinhado, namorador, querido, bom verbo, se tornou professor na sua formação no equivalente ao ensino médio, professor de matemática, trabalhou com grandes nomes da poesia, do movimento cultural da cidade. E em 1883, ele foi indicado para ser promotor público da cidade de Laguna. Tem alguém de Laguna aqui? Tem? Alguém de Laguna? Então, Cruz de Souza foi indicado para ser promotor público na cidade de Laguna. Eis que
Quando souberam que o promotor público era um sujeito negro, a sociedade lagunense impediu a posse de Cruz de Souza. Mas nós, em parte, nós corrigimos essa provocação histórica. O ano passado, nós fizemos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que restituiu o título de promotor público ao Cruz de Souza. Então, ele é hoje chamado poeta e promotor, João da Cruz de Souza. Ele vai ganhar o prédio lá embaixo, na prédio da promotoria, haverá uma placa com seu nome, poeta e promotor João da Cruz de Souza. Enfim, dessa luta do Cruz de Souza, ele também foi um abolicionista convicto. Nós temos documentos aqui na Câmara Municipal de Florianópolis que ele visita a Câmara com um grupo de abolicionistas para, obviamente, incentivar o processo de derrubada institucional da escravidão. E Cruz, ele tem uma coisa muito bonita que eu gosto de compartilhar com as pessoas, como da sua relação com a França. Eu falei que ele é o terceiro poeta simbolista do mundo. São dois franceses, os poetas primeiros do simbolismo. Baudelaire, alguém leu Baudelaire já? E outro nome aqui, depois eu lembro o nome do outro autor francês. Esse constitui a tríade dos simbolistas em todo o planeta. Hoje, o texto de Cruz de Souza ele é investigado profundamente no ensino superior, especialmente aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que recebe muitos estrangeiros a pesquisar sobre o poema, a poesia do Cruz de Souza. Então, ele também tem prosa, e tem uma lista vasta de... O Missal é um texto que todo mundo deveria ter para si. Dos poemas, é importante ler o Emparedado, que é um negócio monstruoso, de arrepiante, da intensidade dele, com o texto, e que todos nós, professores, merecemos ter a oportunidade de fazer uma leitura dessa situação. Por último, aqui para nosso tempo, não vou falar muito de Cruz de Souza aqui, mas na última parte da sua vida, lá em 1898, o Cruz de Souza ele foi expulso de Florianópolis. Houve um tempo que cercou toda a possibilidade dele desenvolver-se profissionalmente aqui na cidade. Então, o Cruz de Souza era um sujeito que falava sozinho no seu tempo. Que poucas pessoas tinham a disposição, tinham a capacidade de acompanhar o pensamento de Cruz de Souza nesse processo, diria assim, de desenvolvimento cultural, intelectual e político. E é nesse processo que eu quero falar. Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele também andou por todo o país com um grupo de teatro. Ele era ponto de teatro, ele foi ser ponto de teatro. Então, aquele sujeito que fica ali, ali embaixo soprando o texto, por quando o ator esquece, ele fazia esse tipo de situação. Andou pelo Ceará, andou pelo Maranhão, radicou-se no Rio de Janeiro, onde foi o final do seu tempo. E lá no Rio de Janeiro, ele conhece um sujeito chamado Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda é um sujeito que também é florianopolitano, anarquista, estava servindo o exército, serviu o exército no Rio de Janeiro, voltou para cá, depois foi para o Rio de Janeiro, e também vivenciava a cultura francesa, lia muito francês e se inspirou muito nos franceses. E escrevia, se converteu ao jornalismo. Esse Gustavo de Lacerda vai, então, funda a Associação Brasileira de Imprensa. Gustavo Lacerda era um negro também, pouco falado, praticamente ignorado, essa criatura Gustavo Lacerda. Vocês imaginem, em 1910, o sujeito do Rio de Janeiro organizando a ABI, que diria assim, precedeu a Organização Sindicato dos Jornalistas. Era uma organização que ele queria criar cooperativas entre os trabalhadores dos jornais, que reunisse do diretor até o trabalhador mais humilde da oficina de um jornal. E o que faz Cruz de Souza e Gustavo de Lacerda nesse encontro importante registrado pela história? Dona Iglê Malheiros escreve sobre isso, que é a nossa historiadora aqui de Santa Catarina. Ela diz, então, que Cruz de Souza encomendou ao Gustavo de Lacerda um texto sobre o incipiente socialismo.
Cruz de Souza pensava o socialismo no século XIX para Santa Catarina, em Santa Catarina. E lá no Rio de Janeiro, ele sentiu a vontade de encomendar para a publicação de uma revista que eles fariam no final desse ano, a ideia de uma participação do Cruz do Gustavo de Lacerda nesse processo de construção de um texto que anunciasse os fundamentos do socialismo. Ele falece em março, com 37 anos de idade, vou completar 37 anos de idade, e deixa esse legado histórico, Aqui em Florianópolis também ele teve um jornal chamado Moleque. Se vocês acessarem o texto do Moleque, é um texto eminentemente cultista. Faz vergonha aos cultistas de hoje a forma de como o Cruz de Souza escrevia isoladamente, politicamente, nessa cidade. Isso aqui fica na Praça 15, com a rua Tenente Silveira. Vamos para a Praça 15, estamos ali na Praça 15, estamos descendo. Não aparece, mas está em frente ao prédio. Então, o que é a Praça 15? Nós vamos ali à Praça 15, vamos olhar aquela magnífica paisagem, ali administrada pelo poder público e também por uma empresa privada que toma conta daquela praça. Mas a Praça 15 nem sempre foi bela dessa maneira. Nem sempre foi esse espaço. A Praça 15, ela abrigou, no final do século XVIII, a presença de quitandeiras, de pombeiros, de vendedores ambulantes de toda sorte, na frente da catedral. Frente da catedral, aquele retângulo que tem ali, é a Praça 15. Então, era o lugar da frequência de marinheiros, de prostitutas, de vendedores de bolinho, docinho, de comida, com tendas, com barracas. Esse é o espaço da Praça 15, que sempre, no início do século XIX, começou a perturbar a elite local por perceber um grande aglomerado de escravos e ex-escravos e brancos pobres naquela região. E começou a nascer aí, olhando para a praça, um projeto de urbanização, já que o Brasil também iniciava, o Rio de Janeiro já estava adiantado nesse processo de imitar a França. Então, a higienização do centro urbano, a remoção dos pobres, dos negros, obviamente, dos escravizados, que ali faziam a sua tarefa de sobrevivência, de resistência, e tudo mais. E de relação política também, de empoderamento e sociabilização. Ali acontecia na Praça 15, que era chamada Praça da Matriz. Então, essa condição que tínhamos, imaginemos as barraquinhas de pano, essa coisa toda, uma esteira colocando os víveres, roupas, tudo isso era a Praça 15. Como disse, então, alguém governamental olhou e começou a pensar a remoção daquela população deste ponto, porque também ali abrigava a Câmara de Vereadores, correto? O comando da cidade, a presidência da província, que tudo incomodava a essa gente chamada as pessoas de bem, já são daquela época. As pessoas de bem, leiam-se os vereadores que eram escolhidos no processo de eleição, era assim, era o chapéu, nome de pessoas dentro do chapéu, e pegava o menino e tirava os nomes, e aqueles nomes retirados do chapéu, então, seriam os vereadores, homens de bem. Que eles tinham cabeça de gado, que tinham escravos, esses eram os homens de bem. Dessa maneira se conformou a esse espaço. Eis que esses que estavam ali nas barracas, eles também constituíam um poder político chamado os barraquistas, que tinham influência junto aos vereadores, que viviam dessa relação também de troca de relações políticas que ensejam todo tipo de situação. Então, os barraquistas também tinham a força dentro da Câmara. Mas, diante dessa situação dos barraquistas, da presença das barracas, houve um episódio
importante em 1845. Qual foi? A chegada do imperador em visita a Florianópolis, que fazia aqui, a previsão era de ficar 5 a 7 dias aqui, acabou ficando 27 dias, né? E daí nasceu lá aquela visita ao Ribeirão da Ilha, aquela famosa visita a Caldas da Imperatriz e por aí fora. Quando então souberam que o imperador vinha para Florianópolis, o que trataram de fazer? Vamos ter que remover essa rapaziada ali da Praça 15, que tem muito batuque, tem muita macumba, tem muito frango voando, tem muita coisa. O imperador não vai gostar disso. A inteligência e o comando da cidade trouxeram a turma e as barracas aqui para um lugar pertinho, na outra rua, final da João Pinto, essa rua que está aí abaixo. Aí existiu uma ponte ali, que era chamada Ponte do Vinagre. Então, eles colocaram as barracas na Ponte do Vinagre. Mais adiante, com a saída de Dom Pedro, indo para o Rio Grande do Sul, São Pedro do Rio Grande do Sul, que esse era o destino dele. E até tem que investigar, porque ele ficou 27 dias quando era para ficar 5. O que aconteceu aqui? Aí, bom, a Câmara, a presidência da Câmara e o presidente da província, quando viu, Dom Pedro foi embora, olhou a turma lá na Ponte do Vinagre, pensou, vou aproveitar, vou deixá-los aqui, na Ponte do Vinagre. Mas a turma que foi para lá queria voltar para a praça, que era o seu lugar, o seu fluxo, ali se vendia. Nasceu, então, um movimento chamado Os Vinagristas, aqueles que queriam deixar a turma naquela região. E quando eu falo turma, 80% de negros, ex-escravos, escravos de ganho. Escravo de ganho é aquele escravo que tinha que sair de manhã cedo e fazer qualquer coisa na rua e levar um dinheirinho para o patrão, para o seu dono, à noite. Esse é o escravo de ganho. A minha avó foi escrava de ganho. Então, ela criança, ela saía a esmolar na cidade. Eu sei disso porque ela morreu em 1974, e eu tinha 14 anos de idade, então eu escutei boas das histórias da minha avó, como aquela que atuou como escrava de ganho. Então, os vinagristas queriam a permanência da turma lá. E os barraquistas, aqueles que queriam voltar para a Praça 15, conflitaram de tal forma, pelas influências colocadas pelos barraquistas, eles conseguiram voltar, mas com algumas condições impostas pelo governo local. Ele não queria mais admitir a presença de barracas. O pessoal tinha que ficar ali na esteirinha, na chuva, no sol, com seus produtos e por aí fora. Eles começaram, então, a desenvolver um serviço de fiscalização, vigilância, que seria hoje a vigilância sanitária. Começaram a construir um código de posturas. E o código de postura vinha em prejuízo a quem? A barraca e os negros. E ali ele começou a pensar a construção do mercado público. Ele pensou, se eu construir esse mercado público, eu retiro essa turma da Praça 15, da Praça da Matriz, coloco no mercado público só aqueles que eu quiser, e coloco a guarda do mercado para vigiar o entorno e para fazer o controle sanitário, para fazer o controle de pessoas e por aí afora. E assim foi feito. Estou atropelando aqui a história. Em 1851, foi então construído, inaugurado, o primeiro mercado público de Florianópolis. Por que o primeiro? Porque aquele que está lá, onde nós vamos almoçar, é o segundo. É o segundo. O primeiro foi construído aqui ao pé da Praça 15. Terminando a Praça 15 aqui, ali vai rente. Todos conhecem o Conselheiro Mafra? Então, ele ficava rente a Conselheiro Mafra e os fundos ficavam para o mar, porque o mar batia aqui em cima. Então, tem algumas fotos que mostram, e nessa parte do mar, entre o mar e a mureta, entre a mureta do mar e os fundos do mercado, era ali que no final da tarde a rapaziada se encontrava. Os forros, os escravizados, os desocupados,
os brancos pobres. É ali que a vida acontecia socialmente. Tá? Então, esse prédio, inaugurado em 1851, fala-se que ele teve uma destruição. Bom, é importante falar, eu quero frisar isso aqui. Na data, então, de 1851, fez-se o prédio, e naquela época também já tinha essa modalidade de boxe que tem hoje, né? Hoje, é claro, teve uma reformulação arquitetônica e tal, mas lá tinha umas casinhas que pareciam um boxe. E como aquele lugar, não se sabe exatamente como aconteceu, mas em torno de 5 mulheres participaram, 5 mulheres negras, cozinheiras, doceiras, quitandeiras, participaram da ocupação e tiveram boxe naquele ponto, né? Extraordinário, porque como nas condições, até se indaga, como elas conseguiram recursos para adquirir, pagar o aluguel naquelas condições inaugurais do primeiro mercado público. Importante, eu estou fazendo um recorte assim, muito rápido disso, é que já no segundo mercado público, esse que começou em 1898, mais de uma pessoa negra conseguiu ingressar como ocupante do mercado. Aquelas mulheres que lá existiram, ex-escravas, uma delas, Maria Mina, essa mulher que se apresentou como uma grande comerciante, porque Mina sugere-se que ele tinha vindo lá da Costa da Mina, que é uma região da África que migrou, que trouxe, demandou muitos escravos para o Brasil. Então, aqueles grupos étnicos que estava há pouco falando a professora Joana, nós fazemos, alguns conseguimos ter identificação de onde se originaram. Eu não sei se eu sou banto, né? Se eu sou iorubá, eu não sei qual é a minha origem. Poucos negros sabem das suas origens em relação ao continente africano. Mas então, a Maria Mina, que apresentou-se como uma grande comerciante, ela comprou a sua alforria. Ela conseguiu juntar dinheiro na rua, como quitandeira, comprou a sua alforria e ainda teve a capacidade de fazer investimento e comprar um box. E mais adiante ela comprou a alforria de outra pessoa. Comprou um escravo lá em Tubarão. Bom, o que eu quero dizer é que a Maria, a consulta de referência bibliográfica diz que a Maria Mina foi aquela que pagou os mais altos aluguéis do mercado público. Mais altos aluguéis do mercado público foi a Maria Mina. E quando o mercado começou a ficar formoso, né, bonito, interessante, quando veio a edificação desse outro mercado público, eles criaram um conjunto de regulamentos que impedia a presença de pessoas de origem negra. E literalmente eles escreveram pessoas de bom comportamento, ou pessoas de boa aparência. Até quando foi que nós convivemos com o negócio da pessoa da boa aparência nos classificados de boa aparência? Então, o código de postura é um código orientado para desalojar as oportunidades da presença negra na cidade. Aliás, o prefeito, em 1831, naquele período ali, ele já fazia, a província já fazia um incentivo para o escravo que fosse embora, ele pagava para o escravo ir embora. Né? Dava 5.000 réis para que o indivíduo saísse do estado de Santa Catarina. Então, porque, aliás, para sair de Santa Catarina, para sair, tinha que desembolsar o imposto. Aí ele fez uma proposta melhor. Ele dava 10.000 réis para o dono do escravo para mandar o escravo embora. Eu não sei, vou pesquisar a origem dessa expressão. Tá? Importante. A ponte, né? É ponte Vinagre. O trabalho do professor Paulino Cardoso pode responder isso aí. Ele tem alguma coisa relacionada a isso. Um dia, conversando, ele fez citação a essa referência do vinagre. Mas então, olhem só, como é que começa? Queria dizer para vocês que esse ato de pagar para os escravizados
os negros saírem de Santa Catarina, ele organiza a primeira versão de Santa Catarina isenta de negros. Santa Catarina não tem negros porque a nossa população em Florianópolis era de 30% da população era negra. Hoje nós somos em 12%. Então, as raízes colocadas desse posicionamento institucional, ela já vem com essa ancestralidade de desejo de ver os negros pelas costas em Santa Catarina. Desde os tempos mais remotos, isso se deu. Então, o segundo mercado entra, os negros são colocados ali exclusivamente no trabalho braçal, não há mais proprietários, não existem mais proprietários, então vão trabalhar na peixaria, vão trabalhar no carregamento dos caminhões, das carroças ali, esse papel subalterno na limpeza, falei das peixarias especialmente, isso é o lugar de negro no mercado, passa a ser. Então, no mercado público, em relação à história do mercado público, essa é a segunda exclusão praticada. A terceira exclusão praticada do mercado público dos negros é essa que aconteceu agora recentemente, quando transformaram o mercado público numa boutique. A licitação do mercado público, ela afastou definitivamente a presença dos negros. Então, eu classifico a primeira, quando encerra o contrato da Dona Maria Mina, a segunda com a construção desse mercado atual, e essa terceira com o processo licitatório que exclui, por vez, os pobres negros do interior do mercado. Se vocês passarem ali, por exemplo, para tomar uma cerveja, um chopp e comer um pastel no mercado público, eu tenho que fazer a conta do orçamento para 12 meses. Porque o preço do pastel do mercado é o preço relativamente equivalente a um boi. Então, nesse sentido, nós vamos lá para conhecer, só uma vez por ano. Não podemos acostumar a esse negócio, porque senão o orçamento se esvai. Então, virou um ambiente eminentemente europeu, elitizado. Até o samba saiu de lá. Saiu de lá. Para tocar samba, você tem que ter sorte para tocar samba no mercado público. Então, o mercado é um equipamento construído pela população negra nos seus primórdios, que sai da história da Praça da Matriz, que cria o pré-mercado, na realidade, enquanto potencial de localizar ali um equipamento dessa natureza, e com o passar do tempo nós vamos sendo excluídos. A nós agora, chama a solidariedade aqui aos brancos pobres que não podem também frequentar, além dos negros. Porque também, agora me deu um toque assim, interessante, a guarda do mercado é a guarda de 1851. Se nós vamos lá ver, nós vamos encontrar a guarda do mercado. A guarda do mercado está lá, posicionada. Então, se alguém desavisado entra, escuta aquele samba, toma uma e entra no... O guarda, stop. Não dá para se movimentar muito. Não pode cantar alto. Se for escurinho. Se for pobre. Agora, se for, pode fazer. Então, vejam que o processo, para compreender esse processo discricionário em Florianópolis, com a sua população negra ocultada, que hoje nós somos 12% da população dessa cidade, passa pela história do centro da cidade, passa pelo urbanismo, passa pela construção do mercado público, e sem falar dos morros todos aqui que nós estamos instalados, do Morro do Mocotó, a Agronômica, Morro do 25, que seria também uma visita interessante para conhecer o Clube 25, que é o clube de 1933, fundado por negros, porque não podiam dançar no Clube Xanxerê. Lá no Morro do 25 tem um clube chamado Xanxerê. O pessoal que vem do oeste se instalou lá no início do século, e como o pessoal pensava que a vizinhança ali pensava que era de Chapecó, e o morro ganhou o nome de Morro do Chapecó, mas a turma era de Xanxerê. E os negros não podiam dançar no clube de Xanxerê, que era uma casinha ali colocada, ainda existe o terreno lá posto,
E os negros, então, em 1933, no Natal, 25 de dezembro de 1933, cria-se, então, o Clube 25 de Dezembro, destinado a todos, porque o Clube 25 de Dezembro, brancos e negros dançavam. Nós não podíamos dançar, nós negros, no Clube Xoxerê. Minha mãe foi rainha do carnaval no Clube 25. Ela negou para a gente até um bom tempo da vida dela, depois que ela admitiu. Isso tudo, então, territórios negros da cidade. O morro do Copa Lorde, da escola de samba Copa Lorde aqui, chamado do Monte Serra, também chamado Morro da Caixa d'Água, é tudo a mesma coisa. Copa Lorde, Morro da Caixa, é tudo ali. Negros que vieram de Antônio Carlos, uma referência alemã aqui de construção comunitária, mas que existia uma condição de organização quase que um quilombo na região de Antônio Carlos, e que migraram na fundação e formação do morro, os negros de lá migraram para a formação do Monte Serra, Morro da Caixa d'Água. Esqueci de alguma coisa? Faltou o Rosário, para encerrar. Escadaria do Rosário. Rosário, alusão a Nossa Senhora do Rosário, que é um termo mariano, é uma das representações de Maria, Mãe de Cristo, e que Nossa Senhora, como é ser chamada, ela, quando é solicitada, ela aparece. Então aparece diversas situações da liturgia católica, e que assume denominações em função do milagre, da tarefa que ela cumpre em determinado local, em determinado tempo. É assim, Maria. E Maria também recebe o nome de Rosário, uma designação por conta de uma aparição que ela faz em França, e que a tarefa dela, enquanto milagre acontecido ali, e que solicita aos franceses a reza, a interpretação do Rosário, com uma atitude de fé. O Benedito, São Benedito, é um homem de origem possivelmente etíope. Os pais eram etíopes, escravizados, que foram levados para a Itália. E São Benedito nasce na Itália, nasce na proximidade de Palermo, na Itália. Ele cresce, a mãe fervorosa na crença do Rosário, ensina Benedito a interpretação dos textos bíblicos, e ele escuta atentamente essa coisa toda. Aos 17 anos ele é reconhecido pela sua fé católica e é levado para um mosteiro. E é levado para um mosteiro, e lá então ele desabrocha enquanto sujeito, abreviando aqui, como sujeito que mais interpretava os textos bíblicos em Roma, na Itália. Então, romarias partiam para Palermo para escutar de Benedito os ensinamentos sobre os textos bíblicos. Como é uma situação colocada, ele foi reitor desse mosteiro, porque, além da sua inteligência, ele era um sujeito disciplinado, de muita fé, um excelente cozinheiro. Ele é o patrono, o padrinho dos cozinheiros em todo o mundo, São Benedito. E, mais adiante, com o processo de colonização, a entrada dos portugueses no continente africano, ele é levado pelos católicos como uma referência de fé para o interior, especialmente no Congo, que hoje nós conhecemos como Congo belga. E lá o culto a Benedito se difunde enormemente. E quando chegam trazidos ao Brasil escravizados, grande parte do continente africano já conhecia a liturgia e a história de Benedito. E no Brasil, a figura, os negros escravizados, eles escolhem, e Benedito carrega consigo o rosário, como referência religiosa. Então, ao chegar no Brasil, grandes levas de escravizados, eles ocupam
Nossa Senhora do Rosário, Benedito como protetores, né, contra a violência da escravidão, para amenizar o sofrimento diante da escravidão, como horizonte de esperança, como horizonte de fé, como amenizador de toda aquela dor imposta pela escravidão. E em todo o território nacional, brasileiro, onde vão os africanos, Benedito e Nossa Senhora do Rosário também seguem, né, enquanto crença. Ali por volta de 1625, eles chegam em São Paulo, na região de São Vicente, mas lá no Nordeste que se dá, no Nordeste se dá a primeira instalação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Tá? Aqui em Florianópolis, a nossa Irmandade, ela data de 1750. Tá? Então, 1750 é fundada a Irmandade do Rosário e São Benedito. Essa igrejinha, essa igreja que está ali colocada, ela começa a ser construída em 1787 e é concluída em 1830. Então foi construída pelos homens escravizados, pelos brancos pobres, que eram proibidos de rezar na catedral. Tá? Então os negros não podiam entrar na catedral, né? E assim, com toda a América Latina, os pobres não conseguem entrar nas igrejas, então se entram na igreja, ficam lá no fundo. Então, onde tem Irmandade do Rosário e São Benedito, são locais de resistência. Por que a Irmandade vem? A Irmandade vem com funções políticas e sociais. Ela vai para a compra de carta de alforria, para a libertação de pessoas negras escravizadas. Ela acontece como fundo financeiro para acolher as famílias negras escravizadas em situações de dificuldade. Ela vai também para oferecer um féretro, um enterro decente. É o caso da nossa Irmandade aqui, que tem um terreno lá no cemitério do Itacurubi, onde os irmãos associados são enterrados e os seus familiares também. Tá? E nós agora começamos um processo, essa é a nossa igreja aqui, ó, de 1750. É a segunda igreja da cidade. Tá? É muito solicitada. Então nós estamos agora no processo de recuperação da memória da Irmandade, né, que passou agora recentemente, dia 13 de novembro, nós fizemos um ato de uma caminhada no formato de uma procissão, que há 40 anos esse acontecimento não se verificava. Então nós estamos aí progredindo num processo de recuperação da memória, do território, da resistência, da identidade, da presença negra, juntamente com esses outros ambientes, porque nós praticávamos a congada. Tá? E a congada ela vem desse processo, né? Da reprodução do imaginário relacionado ao período que estávamos lá em Congo e por aí fora. Então, ela está difundida em todo o território nacional, também as congadas. E aqui também as congadas aconteciam na praça, naquela praça da Matriz, né? Que tanto o presidente da província queria tirar, porque ele queria acabar com as congadas, queria acabar com o ajuntamento da pretada no centro da cidade, fazendo tumulto, revelação, difundindo informação, organizando fugas e por aí fora. Que aqui também nós tivemos muita organização de fuga, apesar dos livros oficiais não tratarem. Perfeito? Então, encerramos aqui a nossa apresentação, nesse breve roteiro aqui colocado, esse passeio imaginário, para que o pessoal tenha... virtual, para que o pessoal tenha assim, um quadro do que se tratou a capital nessa luta toda de séculos contra o racismo, contra todo tipo de exploração. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.